Nosso Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu quero trazer esse assunto, é um assunto muito interessante para a nossa vida cristã. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça subentende. A graça nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida de piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. Qual é o povo? Um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Amém? Senta, meus amados. Aleluia. Como é maravilhoso uma pessoa cheia da graça de Deus. Afinal, o que é graça? Graça é a dispensação do Senhor para a nossa vida. Isso é muito lindo. Uma pessoa que tem a graça de Deus, ele tem a presença do Senhor na sua vida. Você não entendeu? Vamos lá. Uma pessoa cheia da graça, ela tem a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Alguém, talvez desavisado, pode dizer assim: quem fala em língua estranha está cheio da graça? Depende. Depende. Há muitas pessoas que têm dons, cheios do Espírito Santo, entre aspas, falando em língua, mas não têm a graça. Porque a graça é a separação do homem do pecado para viver uma vida pura com o Senhor. Olha o que o texto está dizendo. A graça nos ensina. É o Espírito de Deus na vida da igreja ensinando. Ensinando o quê? Ensinando a renunciar o pecado, a renunciar o mundo. Aí você exatamente começa a observar que quanto mais cheio da graça, tanto mais ele renuncia o mundo. Esse é um ponto. Aí quando você vê alguém, me perdoe a minha sinceridade, eu não me deixo levar a manifestações de, vamos lá, de pessoas pulando, de pessoas, alguém vai dizer, você viu, mas que poder, que poder. Aí de repente a pessoa sai dali para a prática das mesmas velhas coisas. Mas que poder é esse? Que faz você pular, que faz você cair, que faz você... Mas e não muda a sua vida? Então isso não é graça, porque a graça muda a nossa vida. Eu não me confundo isso. Tá, cada um é cada um, mas eu particularmente, esse frenetismo, essa coisa, eu fico... Agora, é claro, alguém pode dizer, então o Espírito Santo de Deus não manifesta? Manifesta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode pular? Pode. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode falar em língua? Claro que pode. Mas você percebe que uma pessoa cheia do Espírito Santo, cada vez mais ele afasta do pecado e do mundo. Porque a graça nos ensina a renunciar o pecado e o mundo.
Esse é um dos sinais para nosso entendimento do Evangelho. Então, não vamos ser emotivos e nos entregar por qualquer coisa. Oh, que poder! Oh, meu Deus! Esses dias eu ouvi um rapaz pregando e dizendo assim: hoje vai cair um avivamento aqui e vocês vão ver pessoas pulando e caindo no chão. Oh, Jesus, me ensina a crer nisso. Eu não consigo crer. Pessoas caindo no chão, rolando no chão, um avivamento. Eu creio no avivamento. Eu não sou cético no meu princípio de fé, eu creio. Agora, eu creio no avivamento que muda. Que muda. Eu creio no avivamento que transforma. Eu creio que Jesus está aqui para batizar com o Espírito Santo agora. Eu creio no avivamento onde o Senhor faz maravilha no meio da sua igreja. Uma vez nós estávamos num culto e depois do culto, eu já contei essa história, mas amém. Deixa eu passar aqui para os irmãos. Chegou a irmã Jacira, trouxe o namorado dela. A irmã Jacira era uma nova cristã, uma irmã que tinha aceitado a Cristo há pouco tempo. E ela disse: irmão Ademar, eu vou trazer meu namorado. Eu falei: traz, irmã. Amém. Quando ele chegou, a gente ficou até meio assustado. Aquela época do cabelo e barba, e aquela coisa, sabe aquele tempo do rock, aquelas roupas. E aquele rapaz entrou daquele jeito, cheio de colar, cheio de cigarro, enfim. E quando ele chegou, um rapaz educado, seja bem-vindo, entrou, sentou, ouviu a palavra, e o Espírito de Deus manifestou naquela noite. E sabe o que aconteceu? O irmão Carlos recebeu o Espírito Santo. Vamos lá? A graça de Deus derramou naquela noite. Mas aí veio a seguinte pergunta: irmão Ademar, pode alguém receber a graça com um cigarro no bolso, desse jeito, cabeludo, barbudo? Quem mais? É possível? É possível. Porque quando há lugar no coração do pecador, Jesus não pede licença, não. Ele entra e manifesta. Ele é maior do que qualquer situação. Aí uns irmãos no final do culto disseram: irmão, mas como é que eu posso entender que é o Espírito Santo? Eu disse: aguarda amanhã. Amanhã é outro dia. Se ele continuar nessa mesma forma, não foi Deus. Porque quando o Espírito Santo entra, ele muda, ele transforma. Porque a graça nos ensina a renunciar. A manifestação da graça é uma coisa gloriosa. No outro dia, esse irmão Carlos chegou no culto. Só que eu não conhecia. Ele chegou, cabelinho cortado, a barba feita, paletó, gravata, com a Bíblia na mão, dobrou o joelho, falou em língua estranha. E depois ele levantou, veio, me cumprimentou, disse: você me conhece? Eu disse: não, senhor. É a primeira vez. Ele disse: é a segunda. Ele deu uma risadinha e disse: você não lembra de mim? Eu falei: não, desculpa, mas não lembro. Você não lembra que a Jacira trouxe o namorado ontem? Eu olhei e disse: é você? Aí eu abracei, eu falei: meu Deus. Vamos para a palavra outra vez? Vamos lá? Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação aos homens. É fato. A graça manifesta trazendo salvação. E essa graça nos ensina a renúncia da impiedade, das concupiscências mundanas, para viver uma vida. De que maneira? Uma vida. Vamos deixar o presente século. Uma vida sóbria,
O que é vida sóbria? Uma vida equilibrada. A sobriedade, ela fala do equilíbrio. Você sabe conviver em qualquer situação. Não é porque eu sou crente que eu não compreendo alguém que não é crente. Eu sou crente, por isso eu tenho um equilíbrio, eu tenho uma sobriedade para entrar na minha família, para conviver com minha família, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá esse controle. Porque quando a pessoa é salgada demais, ela exalta, ela estraga tudo. Quando é insossa, também não presta. Ele é crente e mistura com tudo. Ele é capaz de ser crente aqui e depois encontra com os amigos, toma uma cervejinha, não faz nenhuma diferença. Isso não presta. Agora a sobriedade equilibra todas as coisas. Então nós temos que viver uma vida nesse presente século, uma vida sóbria, uma vida de justiça. Uma vida de justiça. Não precisa falar muito. E uma vida de piedade. Você sabe o que é piedade, irmão? Uma vida de misericórdia. Um coração aquebrantado. Um coração que compadece da miséria dos outros. Vida sóbria. De sobriedade. Que tem crente, meus amados, que ele não está nem aí com a desgraça dos outros. Ele é capaz de, em nome da religião dele, passar por cima de tudo. Eu estava contando para os irmãos que isso é tão triste quando nós somos excessivamente religiosos sem compadecer da desgraça de ninguém. Ou excessivos religiosos sem simplesmente dar conta de que ao nosso derredor tem pessoas que são crentes tal como nós e que não estão aqui entre nós. Eu fui visitar uns irmãos aqui na divisa de São Paulo com Paraná, aqui em... Como é que chama a cidade ali? Hã? Não, aqui para o lado de Ourinhos, Santo Antônio da Platina. Aí eu tinha marcado com os irmãos para a gente encontrar no posto da entrada da cidade. Ele disse: irmão, o meu carro é assim, assado, eu vou estar com minha esposa. Ok. E eu fui para lá. Quando eu vi o carro e vi o casal, eu disse aos irmãos, eu já cheguei feliz da vida, a paz do Senhor. Ele afastaram e disse: que paz do Senhor? Eu falei: vocês não são crentes? Nós somos da Cristã do Brasil. Eu falei: desculpe, irmão, eu pensei que vocês eram irmãos, me perdoe. Irmão, pelo amor de Deus, você pode ser da Cristã, adventista, ou congregado aqui, mas respeita, não é uma placa que vai fazer você mais crente e melhor. Pelo amor de Deus, eu fiquei tão decepcionado com a atitude daqueles irmãos. Que paz do Senhor. A paz de Deus é diferente da paz do Senhor. Como se Deus e Senhor não fossem o mesmo. E o pior, a minha placa é melhor do que a sua. Então, a partir desse momento, eu entendi que Deus nos chama para servir a Ele. Respeita os direitos. Meu irmão, se eles fossem um pouco educados, ele dizia: ô irmão, desculpa, nós não somos da sua igreja, nós somos cristãos. Amém. Um abraço, nós somos irmãos. Respeitando as diferenças, mas crendo nesse Deus maravilhoso. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de Cristã no Brasil, não é essa a visão. Eu estou denegrindo a imagem daqueles que faz dessa placa o seu verdadeiro escudo de um Deus. A minha placa. Não entra por esse caminho não, irmão. Sirva a Deus aqui conosco. Mas não defende a placa, não. Defende o cristianismo. Defende a fé. Defende os princípios. Anda na palavra. Crê no Senhor. Vive essa palavra. E Deus será contigo. O Senhor vai te abençoar muito. Mas essas diferenças,
é que faz cada vez mais a gente entender que placa tem matado muito cristão. Muita gente morre por amor a uma placa de uma igreja. Eu creio que a graça de Deus é maior do que qualquer situação. Agora, o cristão não é conhecido pela placa. O cristão é conhecido pelo testemunho, pela vida, pela conduta, pela graça de Deus na sua vida. A graça é maior do que uma placa. A graça é maior do que qualquer sistema. A graça de Deus manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Um certo cidadão chamado Paulo, abramos a nossa Bíblia, no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim, ó: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Você é grande, viu, Paulo? Você tem muita graça, você tem muito dom. Mas para você não ser nenhum grandão, para você não defender essa grandeza, eu vou botar um espinho na tua carne. Não vamos discutir o que é espinho na carne. Por favor, não é essa a visão, não. O espinho na carne é o controle de Deus na nossa vida. Você quer ser grande? Eu vou botar um espinhozinho na tua carne, seja o que for. Seja uma doença, seja uma luta, seja a esposa, seja o marido, seja a sogra, seja quem for. Deus coloca um espinho na carne para você entender que você tem limite. Não é o que você quer. Aí Paulo disse, Deus colocou em mim um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear. Mensageiro do diabo é alguma coisa que nos oprime. Quem está entendendo isso? Diga amém. É alguma coisa que está ali, trazendo tribulações na nossa vida. Aí, olha o que ele vai dizer. Um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O problema de Deus é que Ele não quer que nem eu, nem você seja grande, seja soberbo, orgulhoso. Porque você tem uma igreja muito bonita, porque sua igreja ela é grande, ela é cheia de grandeza. Não é nada disso, não. Que você tem dom, não é isso. O Senhor não quer que você seja assim. Seja o mais simples possível. Irmão, tem hora que me dá uma saudade daqueles cultos lá do meio do mato. Aquele tempo que a gente tinha aquele sapatozinho, lembra? Vulcabras, que metia o sapato aqui nos dedãos da mão. Não é do pé não, da mão. E só lavava os pés quando estava chegando na igreja. Alguém lembra disso? Que saudade. A coisa simples lá da roça. E que quando os irmãos cantavam, o céu abria. O paletózinho era surrado. O sapatinho Vulcabras, que já tinha 5 anos de uso, que já não aguentava mais entrar no pé. Um chulé daqueles insuportáveis, mas estava ali, servindo a Deus. Ei, coisa boa. Vocês lembram dessa época? Eu sei que tem muitos Nutella aqui entre nós, né? Gente, mas nós temos gente que lembra desse tempo com alegria no coração. Lá debaixo do pé de manga, servindo a Deus. E o Senhor batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Eu fui na Argentina e vou voltar lá, se Deus quiser, visitar dezenas e centenas de irmãos que aceitaram a Cristo na época da Marumbi. Alguém lembra disso? Ondas curtas da Rádio Marumbi, que entrava nos rincões desses países. E tem dezenas e centenas de irmãos que servem a Deus ali, ainda na simplicidade do Evangelho. Estão lá,
Hoje são pastores, hoje são dirigentes de igreja, são pastores, presidentes de trabalho, e estão lá servindo a Deus ainda na simplicidade do Evangelho. Eu amo isso, eu tenho saudade. Essas coisas me fazem ainda voltar no tempo da minha juventude nos pés do Senhor. Eu me lembro que uma vez no interior de Minas, no Pau de Arara, um grupo de irmãos em cima de um caminhão, inclusive eu estava lá, eu nunca vi uma noite daquela. Nós fomos para uma vigília, cansado, um suor, um calor insuportável, mas a presença de Deus. O que é aquilo? Meu Deus, que saudade. As coisas simples. Eu não tenho saudade de nada de grandeza. Eu não tenho saudade de outras oportunidades que eu já tive no meu ministério. A minha saudade é de irmãos e de irmãs que viveram comigo e que participaram juntamente comigo dessa graça gloriosa do Senhor. Aí Paulo prossegue no versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer. Quando ele estava no sofrimento, na angústia, ele disse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse, que ele tirasse essa luta de mim. 3 vezes. Parece que eu estou vendo Paulo, orou a primeira vez. Vocês já passaram por isso alguma vez? Orar, pedir, e você não viu absolutamente resultado da oração. Parece que o céu... Alguém já viu isso? Alguém já passou por isso? Já? Fique em paz, isso é normal. Quem está falando isso é Paulo. Ele orou a primeira vez, o céu fechado. Ele orou a segunda vez, os céus fechados. Ele orou a terceira vez, qual foi a resposta? A minha graça te basta. Eu não te respondi antes, porque eu sei que você está muito angustiado, apressado, você está exausto, mas a minha graça é maior do que a tua luta. A minha graça te basta. Permanece na minha presença. Aleluia. Entra debaixo desta graça e diga, Jesus, eu estando debaixo da tua presença, eu não temo mais nenhum mal. Eu não temo mais nenhuma luta. Irmãos, a nossa luta é exatamente quando nós estamos ausentes da presença do Senhor. Isso traz insegurança, traz desespero, traz pensamentos malignos, como se dissesse, será que eu não sou crente? Será que Deus não está me ouvindo? Por que eu tenho que passar essa luta? E o Senhor está dizendo, fica tranquilo, eu estou contigo. Eu não vou te responder, porque eu sei quem é você. Eu sei quem é o homem. Eu conheço o homem. Eu vou botar um freio para você entender que quando você quiser ir além, eu vou pisar no freio e você vai sentir que quem está no controle sou eu. Aí Paulo, no versículo 9, ele disse, o Senhor diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Quando você estiver fraco, você vai chorar. Quando você sentir que o peso do espinho está te incomodando, você vai buscar a minha presença. Você está entendendo isso? O meu poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deixa eu fazer só uma pergunta, estou encerrando. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Qual é o momento de mais alegria e glória de Deus na sua vida? Foi quando você estava sentado num banquete? Foi no dia de uma noite de núpcia? Foi quando você foi visitar os amigos e abraçar e comer um bom churrasco, tomar um bom chimarrão?
Não, não foi. Eu tenho certeza que o momento de mais glória com Deus foi na hora da tribulação. Aí você sentiu a presença do Senhor, dizendo assim: meu servo, minha serva, eu estou contigo. Aí você saiu fortalecido. Aleluia. Aí dá para caminhar mais uma milha, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou encerrar voltando para o texto da nossa meditação. No livro de Tito. Deixa eu pegar aqui o texto novamente. Então, Tito está dizendo assim, olha, irmão, no verso 13... aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si por nós para remir um povo seu, com uma característica, esse povo, um povo especial. Não é qualquer povo. Não é especial porque você é grande, é especial porque você tem a marca de Cristo. E aquele que é do Senhor, o diabo não lhe toca. Especial. Às vezes a gente olha uma pessoa tão desprezível, de qualquer coisa, sem aparência, mas não toca não, irmão. Jesus está na vida dele e dela. É gostoso. Eu já vi Deus levantar o cidadão do monturo e dizer assim: eu estou falando contigo. Portanto, Deus não tem dificuldade nenhuma em usar quem Ele quer usar. Aí a gente, com o nariz empinado, por causa da nossa placa, ou por causa da nossa posição, ignoramos os pequenos, aqueles que são desprezíveis. Não ignore. Aí Deus, Ele tem para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Meus amados, precisa falar o que mais? O povo de Deus é um povo especial, zeloso. Zeloso de quê? Zeloso da palavra, zeloso dos princípios, zeloso da vida cristã, zeloso do testemunho. Como é que você vai identificar uma irmã crente se ela chega aqui de mini saia, de boca pintada de batom, falando em língua? Aí você vai dizer: que irmã abençoada. Para com isso. Cadê o zelo desta mulher? O irmão chega aqui desajustado e você vai dizer que ele é o quê? Um cristão cheio do Espírito Santo? Ah, para com isso. Nós precisamos ter zelo das coisas de Deus na nossa vida. Zeloso e de boas obras. Compra fiado e não paga. Ou paga? Paga. Honra a sua palavra. Zeloso, aonde passa, dá testemunho. Ele é crente aqui dentro da igreja, é crente em casa, é crente na rua, é crente no trabalho, aonde passa, tem uma luz na sua vida. Boas obras, boas obras. Esse negócio de ser crente na igreja é um negócio engraçado. As pessoas dentro de casa ou fora da igreja pintam o 7. É um negócio, parece até aquele bicho que muda de aparência dependendo do ambiente. Como é que é o nome do bichinho? É isso mesmo, camaleão. Aqui na igreja, de paletó e gravata. Lá fora, aqui na igreja, uma irmã, meu Deus, e lá fora. Então, irmão, eu não acredito nesse Deus. Eu creio num Deus que Ele é um Deus zeloso na nossa vida. Aonde você põe o pé, Jesus está contigo. Eu tenho 2 guarda-roupa, um para vir para a igreja e outro para jogar futebol. Um para vir para a igreja, não é. Oh, Deus. Desculpa, hoje não é culto de doutrina. Fica em pé, vamos. Me perdoa. Mas a palavra é gostosa.
Vamos servir a Deus, vamos? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem, pois terá sublime sorte, pois com Cristo aos. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Levante a mão para os céus. A minha graça te basta. Fala, Jesus, me enche desta graça. Se o Senhor fizer isso, a minha vida vai mudar. Eu creio na tua presença. Eu creio na tua palavra. A tua graça é maior do que os meus problemas. A tua graça é maior do que a minha luta. A tua graça, ela alcança a minha casa, a minha vida. A tua graça põe Satanás para correr. A macumbaria não resiste à tua graça. Eu creio na tua presença. Satanás já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus.